Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu de Eletrônica. Bem-vindo à Eletrônica do Passado. Hoje nós vamos fazer mais uma viagem de volta à década de 1950 e esse será o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos mostrar, nós vamos conhecer, nós vamos olhar a eletrônica, nós vamos entender o funcionamento e ao final o objetivo é que no último vídeo dessa série a gente veja esse maravilhoso rádio Philips modelo BR546A voltando para a vida, voltando com todo o seu brilho, toda a sua beleza, todo o glamour que esse rádio tinha em 1957, quando foi fabricado. Bom, para começar, nós temos na bancada um rádio imponente, um rádio que só na aparência ele mostra ou mostrava nos anos 1950 que o seu proprietário tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. O tamanho dele já impressiona, são 55 centímetros de largura por 35 centímetros de altura por 23, 24 centímetros de profundidade. Então, com certeza, se nós imaginarmos uma residência dos anos 1950, esse rádio estava num lugar de destaque. Mesmo nos anos 1957, mesmo uma pessoa tendo dinheiro suficiente para comprar um televisor, o televisor ainda era algo extremamente novo e pouco acessível no Brasil. Então o rádio ainda ocupava o seu lugar de destaque e tinha a sua importância incontestável. Esse maravilhoso rádio Philips, fabricado na Holanda, que segue o estilo europeu de rádios, se nós olharmos os rádios dessa mesma série, dos anos 1950, fabricados na Europa também, a gente vai ver que eles tinham essas características como esse rádio. Esse rádio nos mostra que ele era caro. A primeira observação que nós podemos fazer é que nessa frontal aqui, imponente, linda frontal, a gente já enxerga aqui o olho mágico, que era uma coisa que tornava o receptor muito mais caro do que qualquer outro da época. O tecido ortofônico original da fábrica que está aqui na frente é tão impressionante, está tão perfeito, tão lindo que é quase de se duvidar que seja o original. Ele parece que literalmente ele saiu hoje da fábrica. Aqui exatamente no centro, dividindo exatamente no centro, talvez como uma ideia de equilíbrio, nós temos a logomarca característica da época da grande empresa Philips. Empresa que, sem dúvida nenhuma, nós podemos dizer que é uma das mais importantes indústrias eletrônicas de todos os tempos, fabricantes de rádios. Os rádios Philips, como a gente já comentou em outros vídeos aqui do canal, eles sempre foram acompanhados por uma qualidade que lhe era característica, lhe era peculiar. Esse modelo específico, o BR546A, graças à riqueza de detalhes que a gente vê no manual de serviço original, que se consegue ainda na internet, ele foi usado, o mesmo rádio, o mesmo chassi, ele foi usado para 3 modelos de equipamentos. O BR546A, que é exatamente esse, a FR667A, que é uma radiofone, é assim que a Philips chamava esse equipamento, uma radiofone em que a gente vê aqui exatamente o mesmo rádio desse aqui, o mesmo chassi, digamos assim, e aí a gente vê lá que não aparece aqui, logicamente, mas tem um toca-discos, e aqui um sonofletor, que deve ser um grande sonofletor, nessa caixa aqui do lado, o que provavelmente deve ser aqui um tecido ortofônico. E depois existiu a FR660, essa, ou melhor, eu me enganei aqui, o 668 então é essa, e a 667 é no formato de móvel, muito, mas muito mais imponente,
do que o próprio receptor nesse gabinete aqui de colocar em cima do balcão, ou essa radiofone que tem aqui os pezinhos estilo telescópicos e o móvel aqui. A lógica aqui é que a Philips fabricou o mesmo chassi e apenas usou gabinetes diferentes, sendo que o modelo 668A e o 667A eram dotados de um toca-discos. Sim, nós podemos chamar aqui de toca-discos, porque a própria Philips chamou aqui de reprodução de discos. Bom, olhando para a usabilidade ou a interação com os usuários, o que a Philips fez aqui foi um grande dial, um absolutamente lindo dial da cor marrom, que segue essa característica do gabinete, que aparentemente, eu não tenho total certeza, porque não sou um especialista em madeira, mas aparentemente parece que não é original. Ele está brilhando muito aqui. Dá a impressão que em algum momento alguém aplicou um verniz aqui e talvez tenha alterado as características originais desse gabinete. Se foi isso, nós vamos fazer uma análise mais pontual, mais detalhada. É bastante provável que nós vamos conversar com o senhor José, lá de Ipatinga, Minas Gerais, e a gente talvez faça aí, existe a possibilidade de devolver a originalidade para esse gabinete. Tirar, se isso aqui não for original, e parece que não, tirar esse brilho aqui e propormos então uma restauração ao estado original do gabinete. Então aqui na frente, ladeado dos dois lados, do lado esquerdo e do lado direito, a gente vê aqui então o volume, aqui o controle de volume, aqui a gente vê o controle de graves e o controle de agudos, e o controle de tonalidade desse rádio será objeto de alguns vídeos. A gente vai aproveitar esse rádio para falar sobre esses controles de tonalidades. Você tem aqui à esquerda o grave, então é um potenciômetro duplo com volume e grave, e aqui a gente tem então um potenciômetro com agudo, e aqui a troca de faixas, aqui a sintonia, ou melhor dizendo, a sintonia que está funcionando, o ponteiro está se mexendo normalmente, e aqui então o teclado característico dos rádios europeus, aonde na primeira posição a gente tem desligado, depois PU. Em PU então ele vai acionar lá atrás a entrada que o rádio tem para ligar um toca-discos. Aqui está ela, o desenho aqui, exatamente o desenho do braço do toca-discos aqui. E aqui o símbolo característico que a Philips usava para a entrada de toca-discos. Então, selecionando lá, essa entrada aqui será habilitada. Ele vai desabilitar a parte de radiofrequência do rádio e vai habilitar a saída de áudio naquela entrada. A faixa de ondas médias, a faixa de ondas curtas 3, ondas curtas 2 e ondas curtas 1. As faixas, elas vão em ondas médias de 517 quilociclos a 1662 quilociclos. Na faixa de ondas curtas 3, ele vai de 1.4 a 2,2 megaciclos. Na ondas curtas 2, 15.1 a 9.1 megaciclos. E na ondas curtas 2, aqui em cima na 2 e aqui na 1, 23.4 a 14.8 megaciclos. Então a gente tem aqui a faixa total do rádio de 517 quilociclos a 23.4 megaciclos. É uma faixa bastante ampla, uma cobertura muito boa, e como a gente já falou aqui nos outros vídeos do canal, esses receptores Philips, eles foram fabricados com o que existia de melhor de componentes eletrônicos, então eu não tenho nenhuma dúvida de que ao final desse projeto a gente terá um receptor com uma sensibilidade e uma seletividade que lhes são peculiar graças às maravilhosas bobinas Philips. Olhando aqui na parte de trás agora do rádio, algumas coisas nos chamam a atenção. SA Philips do Brasil, então a gente tem aqui a empresa holandesa Philips
de origem holandesa, porém estabelecida no Brasil nos anos 1950, produzindo esses receptores maravilhosos. A logomarca da Philips, aqui a gente tem aquilo que é característico nessa época, a gente tem uma entrada de antena externa, onde tem ali dois postes, a antena dipolo ou de fio longo, você pode chamar de fio longo aqui, uma long wire, o fio que vai ligado aqui, e aqui a conexão de terra, que na época, como os canos eram de ferro, e eles logicamente estavam enterrados nas residências, então eles orientavam aqui já que poderia ser colocado um fio e ligado na tubulação de água da residência, e o rádio estaria aterrado. Aqui tem uma etiqueta com modelo que está enegrecida, a gente vai ter que ver isso aqui depois. Aqui confirma o modelo, BR546A, que é o número de série, indústria brasileira. E aqui a gente tem uma saída para a caixa de som externa, o desenho aqui de caixa de som, o símbolo de um alto-falante. E aqui a gente tem a voltagem de trabalho do receptor, que segundo a própria inscrição, para a corrente alternada de 90 a 220 volts. Ele tem um seletor de voltagem aqui. Uma coisa bastante legal, que já é original do rádio da época, são os termos de garantia e os termos que o fabricante deixava aqui para a pessoa que ia comprar o receptor. Então ele diz assim: leia com atenção. Este receptor foi inspecionado e considerado isento de defeitos de materiais e mão de obra. No entanto, se algum defeito ocorrer dentro do prazo de 6 meses da data de compra, comprometemo-nos a consertá-lo, substituir peças defeituosas gratuitamente, com exceção de, e aqui vem uma coisa que chamou muito a minha atenção, as válvulas não tinham garantia. Isso é bem interessante, né? Imagina você compra esse receptor, você leva para sua casa, passa 1 ou 2 semanas e o áudio some, ele fica sem áudio. Você leva na assistência técnica e ele constata que a válvula L84, a saída de áudio, está com defeito e ele tem que substituir essa válvula, porém isso não está coberto por garantia. Isso é bem interessante. Então, o que é exceção que não está coberto pela garantia? As válvulas, as lâmpadas do mostrador, as baterias, os cabos, as antenas, os acumuladores, ou também baterias, né? E os vibradores, que alguns rádios tinham nessa época, que eram quando era necessário alimentá-los com bateria, né? Então, era necessário usar os vibradores para converter a tensão da bateria, geralmente 12, 24, 48 volts, baterias em série, para se ter as tensões anódicas necessárias para funcionar um rádio valvulado, desde que o aparelho seja entregue em nossa oficina ou em local por nós indicado. Toda e qualquer reclamação sobre o funcionamento do aparelho deve ser encaminhada ao revendedor que foi adquirido. Importante, desobrigamo-nos de qualquer compromisso de conserto ou substituição de peças nas condições acima estipuladas, nos casos em que o número de série do chassi tenha sido apagado ou alterado, claro, isso é importante, né? O transformador de linha não tenha sido ajustado na voltagem correta, ou seja, você ligou ele na voltagem errada e queimou o transformador, isso não está coberto por garantia. O selo de garantia tenha sido violado por qualquer consequência proveniente de circunstância, exceto o uso indevido do receptor. Bom, vamos abri-lo agora. Os parafusos que estão na tampa traseira não são os originais. Isso já de antemão é uma coisa que nós vamos reverter. A gente, ao final do trabalho, quando for fechar o receptor, a gente vai pesquisar e vai ver como eram os parafusos originais e serão colocados aqui réplicas dos parafusos originais. Você vai encontrar lá nas playlists do canal vários vídeos onde a gente fala sobre restauração, sobre o que é restauração, sobre a diferença entre restauração e conserto ou reparo. Tem vários vídeos mesmo, tem até uma pasta lá com esses vídeos, mas eu vou resumir aqui agora para vocês, para aqueles que ainda não sabem. Restaurar é devolver o máximo possível a originalidade de um equipamento. Então, um equipamento ele tem que voltar a seu estado original, então isso é restauração. A tampa traseira, então, na parte interna traz o esquema original que saiu da fábrica, que veio com o rádio.
Então olha aí, a gente já falou também algumas vezes a importância que a indústria dava para a assistência técnica, o respeito que a indústria eletrônica tinha nessa época para com o técnico profissional em eletrônica. Então eles já mandavam o próprio esquema aqui. Lembrando que nessa época não existia internet, evidentemente, até os anos 80 não existia. Então aonde que o técnico ia conseguir o esquema? Imagina o técnico indo na sua casa para resolver um problema na saída de áudio ou qualquer outro problema do rádio e ele não tinha o esquema em mãos. Então o esquema está aqui, está colado na tampa traseira e aqui a posição das válvulas no circuito. Está aí, excelente. E agora vamos analisar o que a gente vê na eletrônica desse maravilhoso equipamento da Philips. Eu vou começar aqui em cima, compartilhando com vocês os detalhes muito legais desse receptor, que apesar de ter sido montado no Brasil, é um receptor que tem o DNA de um receptor europeu, por ser um receptor Philips. Aqui em cima, o grande alto-falante, como eu já suspeitava, um grande alto-falante com ímã de alumínio, níquel, cobalto, um alnico. Ele já sofreu algum reparo, eu estou vendo sinais de reparo ali no cone, então por algum motivo, em algum momento, o alto-falante foi atacado. Uma coisa muito comum que acontecia com o alto-falante infelizmente, as baratas acabavam comendo o cone. E eu estou vendo alguns sinais aqui, pode ter acontecido isso. Aqui em cima, a nossa válvula olho mágico, exatamente na posição em que ela vai ser visível lá pelo painel do rádio. E falando agora do nosso chassi. Aqui eu não tinha mostrado antes, mas a flecha não é a flecha original. O transformador de força, eu não tenho total certeza, mas aparentemente ele foi mexido em algum momento, talvez tenha sido até pintado, não parece ser a pintura original da fábrica aqui. Então a gente vai ter que analisar isso, está faltando aqui um dos suportes, talvez é provável que o rádio tenha sido ligado na tensão da rede errada e possa ter queimado esse transformador em algum momento. Aqui deveria ter um seletor de voltagem, não sei por que não está aqui, talvez alguém tenha tirado. Então não está aqui o seletor de voltagem original. Eu notei quando eu olhei lá pela tampa que não era visível em que tensão de trabalho o rádio estava setado. Então isso aqui também a gente vai ter que trabalhar. Nós vamos olhar as válvulas em seguida. Antes disso, vale a pena a gente ressaltar de novo o maravilhoso capacitor variável Philips. Se você não nos viu falando sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo uma playlist, uma pasta, onde tem lá vários vídeos em que a gente trabalhou no último rádio Philips aí, fabricado no Brasil, e que você vai ver lá nos vídeos. Se assistir, se lhe interessar, você vai ver a gente falando sobre esse capacitor variável e sobre as maravilhosas bobinas da Philips, bobinas que não se mexe de jeito nenhum. E aqui eu vejo um sinal preocupante. Em algum momento alguém botou cera aqui, então isso pode ser um sinal, essa cera aí pode ser um sinal de que alguém mexeu na bobina. E se alguém mexeu na bobina, ela pode estar com o núcleo quebrado, e isso será um tremendo problema, como você já viu nos vídeos anteriores. O capacitor eletrolítico da fonte, o filtro, ele está totalmente ao contrário do que deveria estar, eu não sei porquê, mas ao invés de estar aqui, próximo do transformador de força, ele está aqui do outro lado, ao lado do capacitor variável. A gente vai dar uma olhada no manual de serviço em seguida, mas antes vamos olhar as válvulas. A gente já tem no próprio manual de serviço, que a gente vai olhar daqui a pouco, a gente tem aqui a posição de todas as válvulas, a gente tem a posição de todas as válvulas também na tampa do rádio. Então aqui ao lado do nosso transformador de força, a gente tem a nossa retificadora EZ80, e é isso que é um pouco estranho. Por que a Philips fez isso?
Se a gente tem o transformador aqui, se a gente tem a retificadora aqui, por que o capacitor de filtro da fonte está lá do outro lado? Mas então ela está aqui, é a válvula que se espera, Tunsham. Vamos para a próxima, ao lado dela a gente tem a nossa saída de áudio. Não é mais a válvula original, deveria ser uma L84. A gente vai ter que verificar isso aqui, testar para ver se ela está ok. Depois a gente vai ter então a nossa EABC 91, a nossa detetora. Também não é mais a válvula original, alguém já escreveu aqui, 6AV6. Vai chegar um momento no vídeo em que a gente vai, um vídeo especial, onde a gente vai testar todas as válvulas, vai ver como é que elas se comportam. Aqui a gente tem uma outra válvula que não é a original, com certeza, que deveria ser a nossa EF93, amplificadora de FI, e colocaram aqui uma válvula russa, 6BA6. Então a gente vai ter que dar uma olhada nisso aqui. Pessoalmente eu desconfio um pouco dessas válvulas de origem russa, prefiro não usá-las. Esse H81 então também não é uma válvula original, pela inscrição aqui também parece ser uma válvula russa. Então a gente tem uma situação de receptor aqui que já foi bastante mexido, as válvulas foram substituídas, a gente vai ter algum trabalho aqui para validar essa situação de válvulas e talvez tornar o receptor mais confiável. Afinal de contas, as válvulas, elas são fundamentais, elas são a vida de um receptor valvular. Bom, de maneira geral, essa é a análise. A gente vê um chassi que não está muito atacado por oxidação, ele tem sinais de oxidação, sim, mas ele não está muito atacado. As bobinas de antena e osciladoras características da Philips, elas estão aqui. Os capacitores trimmers, também característicos da Philips, de excelente qualidade, estão aqui. Eles têm um excesso de cera em cima deles e a gente vai ter que dar uma olhada depois o porquê que isso está assim. Vamos remover agora a tampa na parte de baixo e vamos ver a situação do circuito. Os parafusos também não são os parafusos originais. A gente já viu que isso não é um sinal muito bom, porque talvez alguém que tenha mexido nesse receptor em outro momento não tenha tido o cuidado e a preocupação que nós temos de tentar manter a originalidade, e a gente já pôde ver isso ali pelas válvulas que foram colocadas no rádio. Falando da eletrônica agora, o que nós vemos aqui na parte de baixo, podemos ver aqui sim que o rádio foi bastante trabalhado já. Infelizmente ele não segue não podemos dizer que esse rádio está original. Vemos aqui resistores modernos, aqui você vê resistores de fabricação chinesa atual, ó, aqui tem resistores, capacitores que não são originais, capacitores eletrolíticos não originais, capacitores aqui de poliéster metalizado da Philips não originais. Então há uma série de intervenções aqui que foram feitas nesse receptor e a gente vai ter que analisar isso. Isso pode ser um problema ou não, mas a gente vai ter que analisar tudo isso aí. Bom, o capacitor de filtro da fonte, a gente não sabe a condição dele. Aparentemente não tem como ver se ele foi mexido ou não, mas uma coisa é certa: se o capacitor que está aqui for o original, é impossível que o receptor funcione, porque ele já está com certeza esgotado, ele é lá dos anos 1950. Então pode ser, tem sinais aqui de que foi mexido, pode ser que alguém tenha já aberto esse capacitor, tirado o seu interior e colocado aqui dois capacitores novos. Isso é uma possibilidade, né? O que a gente fará nos próximos vídeos? A gente vai tirar o chassi daqui e nós vamos primeiro fazer uma análise a frio, ou que a gente pode chamar de auditoria nisso aqui, nessas modificações que foram feitas, nessas trocas que foram feitas. A gente precisa auditar isso aqui, analisar tecnicamente para ver se tudo está correto e o porquê que foram feitas essas trocas.
ver se realmente já existem capacitores novos aqui dentro, e se esses capacitores novos que estão aqui dentro, se existem, são os adequados para essa situação. No mínimo, a gente tem que estar falando de capacitores épicos de 105 graus para colocar aqui dentro. E aí a gente vai, então, aos poucos, é provável no próximo vídeo, ligar o equipamento e ver o seu comportamento. Você não vai encontrar um vídeo no canal em que a gente recebe um aparelho, um receptor como esse, e liga mesmo na lâmpada série, porque a gente usa a metodologia de que se o receptor chegou aqui, e principalmente tão mexido como está esse aqui, alguma coisa pode estar errado nele, e se a gente coloca atenção no receptor, a gente pode prejudicá-lo muito, principalmente considerando o fato de que tem bastante alteração aí, bastante mesmo, até a própria chave seletora de tensões não está mais aí, deveria estar. Talvez a fábrica tenha enviado excepcionalmente esse modelo sem a chave seletora, mas é pouco provável, porque senão na tampa não estaria escrito que o rádio funciona em múltiplas tensões. Esse transformador está bastante estranho, ele na verdade nem parece ser original. Talvez o transformador original tenha queimado em algum momento, por qualquer motivo, e substituíram por esse aqui e deixaram o rádio ligado direto numa das tensões de trabalho. Então eu não tenho nem como saber qual a tensão de trabalho que ele está setado, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esta é a metodologia do Museu da Eletrônica, é assim que nós trabalhamos. Os trabalhos de restauração são gradativos, a gente vai fazendo aos poucos, mas você vai notar, acompanhando as playlists do canal, dos outros projetos que já fizemos, que seguindo essa metodologia nós obtivemos sucesso nos outros projetos. Este é um maravilhoso receptor Philips, que merece o nosso respeito e atenção. Então aqui se dará um foco bastante importante em devolver a originalidade para o receptor. Se for necessário substituir todas essas válvulas, nós o faremos, mas o nosso objetivo é que o receptor volte a ter o brilho, a beleza e a funcionalidade que ele tinha quando ele saiu da loja. Legal? Obrigado que você assistiu, acompanhe essa série de vídeos e até o próximo vídeo.